da relação de dependência, porque nem sempre os pais vão depender economicamente de um filho que faleceu, nem Claro. sempre os irmãos vão depender economicamente de um outro irmão que faleceu, mas havendo essa dependência econômica, essas pessoas também têm direito, né? Então, não havendo dependentes previdenciários da primeira classe, os dependentes da segunda classe podem ser beneficiados, desde que comprovem a necessidade econômica, né? E os de terceira classe também, que são os irmãos, também podem ser beneficiados, desde que comprovem também aí essa necessidade, essa dependência econômica. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série Previdência Sem Neura. Nessa série, a gente está trazendo episódios e temas onde a gente vai te ensinar, onde a nossa advogada especialista vai te ensinar tudo o que tu precisa saber sobre previdência social. Antes de te falar o tema, antes de a gente começar esse vídeo e trazer a nossa advogada para cá, eu vou te pedir, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com um conhecido, com um familiar que talvez esteja passando por esse momento do nosso tema de hoje e esteja precisando aprender sobre isso. Não esquece de compartilhar com esse familiar. Também tu pode comentar aqui embaixo, se tu está olhando tanto pelo YouTube quanto no Spotify, tu pode comentar aqui embaixo desse vídeo, nos dizendo quais as tuas dificuldades, quais as tuas dúvidas e também sugerindo episódios e temas para a nossa série Previdência Sem Neuro. E o nosso episódio de hoje, o tema principal é pensão por morte. Hoje a gente vai destrinchar, vai conversar bastante aqui, tudo que tu precisa saber sobre pensão por morte. E eu dou as boas-vindas mais uma vez para a nossa advogada especialista em direito previdenciário há 13 anos. Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada, terceiro episódio, Michele. obrigada, muito Empolgada com o obrigada. nosso tema de hoje. Sim, sim, com certeza. A gente acha que a gente acredita, né, que é um tema bem constante na vida das pessoas, né? Com certeza. Tem bastante gente querendo aprender sobre isso e passando por essa dificuldade, Sim, passando por essas dúvidas. E a gente acredita que é um tema que vai ajudar bastante gente. sim, com certeza. É um tema que nós não gostaríamos de ter que tratar, mas é extremamente relevante e é de total obrigatoriedade a gente deixar esse tema bem abordado, bem esclarecido, porque justamente porque é um momento difícil da vida de quem tem que buscar por esse tipo de benefício, e então quanto mais esclarecido a gente puder deixar, quanto mais a gente puder facilitar a vida desse dependente, dessa pessoa que vai procurar por esse benefício previdenciário, melhor. Perfeito. Michele, a gente tem algumas dúvidas aqui, né? Até a gente acaba trazendo perguntas similares com outros episódios, né? Então a gente começa meio que do básico, vai avançando como se fosse realmente um processo que a pessoa começa a enfrentar, né? E a partir dali ela vai avançando nesses processos. Então às vezes são perguntas parecidas em outros episódios, mas só muda o tema. Mas aí eu estruturei essas perguntas para que fique da melhor forma o melhor entendimento sobre o assunto e que não reste dúvidas para ti que está escutando o nosso podcast. Perfeito. Michele, minha primeira pergunta, né? O que é a pensão por morte? Bom, a pensão por morte é um benefício previdenciário, né? Um benefício previdenciário que é concedido pelo INSS aos dependentes de um segurado do INSS. Ótimo, Michele. E quais são os requisitos para receber a pensão por morte? Bom, os requisitos, né, para a gente poder dar entrada no pedido desse benefício serão a comprovação da morte, né, ou da morte presumida, né, nós temos aí a certidão de óbito desse segurado, né, e a comprovação da qualidade desse segurado, né, e a qualidade de segurado a gente vai conseguir, bom, o segurado vai ter essa qualidade de segurado se ele estava trabalhando, né, de carteira assinada, ou então se ele estava contribuindo para o INSS, né, ou MEI, ou contribuinte individual, ou contribuinte autônomo, enfim. Se ele estava contribuindo para o INSS ou se ele estava trabalhando,
né, de carteira assinada. Então, essa qualidade de segurado a gente vai conseguir comprovar se esse segurado estava trabalhando ou se ele estava contribuindo para o INSS, ou como MEI, ou como contribuinte individual, ou como contribuinte autônomo, né, ali nas diversas variações de tipos de contribuição. Então, ou ele estava contribuindo, ou ele estava trabalhando como funcionário de uma empresa, estava com a carteira assinada, né? Ou então ele estava em período de graça, ou ainda recebendo algum benefício previdenciário, com exceção do auxílio acidente, né? Então, comprovada a morte ou a morte presumida e a manutenção da qualidade de segurado, a gente vai conseguir dar entrada nesse benefício previdenciário. Sendo que a gente tem uma exceção para a questão da qualidade de segurado, que é o seguinte: no momento do óbito, esse segurado ele já tinha direito a uma aposentadoria. Então, mesmo que ele tenha perdido a qualidade de segurado, se ele tinha direito a uma aposentadoria que não foi requerida, os dependentes poderão solicitar ali o benefício da pensão por morte, mesmo que a qualidade de segurado tivesse sido perdida, né, pela pessoa que faleceu. Se ele tinha os requisitos para concessão de uma aposentadoria, aí os dependentes vão poder fazer o requerimento desse benefício de pensão. Perfeito. Aí tu falou sobre dependentes agora. Quem são as pessoas, né, seja familiares ou daqui a pouco se tem a opção de não ser familiar, né? Mas quem são as pessoas que têm direito a essa pensão por morte? A gente tem que ter muito cuidado nesse caso para não confundir os dependentes previdenciários com os herdeiros, tá? Porque nem todos os herdeiros de uma pessoa que venha a falecer vão ser dependentes previdenciários, tá bem? Então, a gente vai ter aí, nessa questão dos dependentes previdenciários, uma divisão por classes. São 3 classes de dependentes previdenciários. A primeira classe vai ser o cônjuge ou companheiro ou companheira, né, dessa pessoa que faleceu. Nessa mesma classe, nós temos também os filhos menores de 21 anos, tá? Independentemente se forem filhos biológicos, adotados ou equiparados, tá bem? Ou ainda também os filhos de qualquer idade, desde que tenham uma invalidez ou uma deficiência intelectual, mental ou grave, né? Esses são os dependentes da primeira classe. A segunda classe dos dependentes previdenciários serão os pais, tá? Serão os pais desse falecido, tá? E a terceira classe desses dependentes vão ser os irmãos dessa pessoa que faleceu. Os irmãos até os 21 anos de idade, né? Ou de qualquer idade, desde que comprovem também essa questão de invalidez ou deficiência intelectual, mental ou grave. Tá? Aí nessa questão das classes, a gente tem umas situações assim. A segunda e a terceira classe só terão direito de receber um benefício de pensão por morte se esse segurado não deixou os dependentes da primeira classe. Então, para os pais receberem um benefício de pensão por morte, esse segurado tinha que ser solteiro, sem filhos. Não poderia ter filhos. Né? E para os irmãos receberem, esse segurado tinha que ser solteiro, sem filhos e também já ter perdido os pais. Né? Claro, então, por isso que é bem dividido em classes mesmo, para ter uma... Vai tirando classes ali, né? Hierarquia ali, né? Então, uma classe sobrepõe a outra. A gente começa da primeira classe, né? Que são os dependentes mais próximos ali, né, daquele segurado, né? Inclusive esses dependentes, os dependentes previdenciários da primeira classe, eles não vão precisar comprovar a dependência econômica, tá? Porque a dependência econômica é subentendida nesse tipo de situação, né? Diferentemente da segunda e da terceira classe, eles só vão receber se não existirem dependentes nas classes acima, né? E também se eles comprovarem a dependência econômica. Então, para a segunda e para a terceira classe, não basta apenas comprovar o vínculo, né, o parentesco, mas tem que comprovar também a dependência econômica, diferentemente da primeira classe, que basta a comprovação do vínculo. Então, são requisitos um pouco mais rigorosos, né, para essas pessoas de segunda e terceira classe. Isso? Exatamente, Perfeito. exatamente. Então, exatamente para essa questão
da relação de dependência, porque nem sempre os pais vão depender economicamente de um filho que faleceu, Claro. nem sempre os irmãos vão depender economicamente de um outro irmão que faleceu, mas havendo essa dependência econômica, essas pessoas também têm direito, né? Então, não havendo dependentes previdenciários da primeira classe, os dependentes da segunda classe podem ser beneficiados, desde que comprovem a necessidade econômica, né? E os de terceira classe também, que são os irmãos, também podem ser beneficiados, desde que comprovem também aí essa necessidade, essa dependência econômica. Ótimo, doutora. Então, recapitulando assim de uma forma um pouco mais prática, né? Temos a primeira classe, que são filhos, né? São filhos... o cônjuge, né? O companheiro, sim, companheira, sim, né? sim. Da pessoa que faleceu, os filhos menores de 21 anos. Menores de 20 anos. Ou filhos de qualquer idade que tenham uma invalidez ou uma deficiência intelectual, mental ou uma deficiência grave. Perfeito. Segunda classe, entre os pais. Pais. Perfeito. E aí tem que ser pais e não poderia ter os filhos, né? Para que os pais possam receber, não poderiam ter como dependentes os segurados da primeira classe. E teria que ter esse requisito a mais de comprovação de que os pais são os dependentes. Exatamente. Isso, tá. E temos no final a terceira classe, que são os irmãos, né? E aí vai retirando a hierarquia ali. Sim. Essa pessoa que faleceu não poderia ter filhos, não poderia ser casado, nem viver em união estável. Perfeito, não poderia ter pais. Pais vivos, isso. Exatamente. E os irmãos que sobraram ali teriam também que comprovar que dependiam economicamente dessa pessoa que faleceu. Desde que tenham até 21 anos de idade ou uma invalidez ou uma deficiência aí grave, ou mental ou intelectual. Perfeito. Então, a gente chegou aqui um cliente no nosso escritório, pode ser um filho menor de idade, ou pode ser um pai, ou pode ser um irmão, ou pode ser um filho maior de idade, né, com essas condições que a gente falou. Ele chegou aqui no escritório. Sim. E acredito que uma das primeiras dúvidas é quais os documentos que essa pessoa que quer fazer esse pedido de pensão por morte, quais os documentos que essa pessoa precisa ter em mãos para dar entrada no pedido? Então, os documentos necessários vão ser os documentos desse segurado instituidor, né, desse segurado que vai estar gerando esse benefício de pensão por morte, que é o segurado que faleceu, vão ser os documentos pessoais dessa pessoa, a certidão de óbito, né, certamente, porque a gente tem ali a comprovação da morte, né, e também é interessante que os dependentes apresentem os documentos relacionados às contribuições previdenciárias, para que a gente possa fazer uma conferência do CNIS, do extrato previdenciário desse segurado que faleceu, e a gente possa verificar se todas as contribuições estão corretas, se não está faltando nenhum período, se não tem um período em uma carteira de trabalho que não ficou aparecendo lá no extrato previdenciário, para que a gente possa fazer todas as correções e esses dependentes venham a receber aí um melhor benefício possível, né? E além dos documentos do segurado instituidor, né, que a gente chama, também a documentação dos dependentes, né? Identidade, CPF, comprovante de residência, se for o caso de comprovar a dependência econômica também, os documentos que vão fazer essa comprovação de dependência econômica, né? E se não for o caso de comprovação de dependência econômica, foram os dependentes da primeira classe, então a gente vai estar trabalhando aí com os documentos pessoais, né, que vão ser suficientes, exceto aí no caso de invalidez, né, que aí a gente vai precisar comprovar a invalidez desse dependente ou a deficiência, se for o caso. Ótimo, perfeito. Então a pessoa veio, te trouxe todos esses documentos, né? Você fez uma reunião inicial, tu pediu os documentos, a pessoa te trouxe esses documentos. Surgiu uma dúvida para mim, inclusive, existe um tempo que a pessoa pode fazer esse pedido de pensão, né? Como exemplo, teve um falecido, o pai faleceu, o irmão faleceu, o filho faleceu, faleceu agora, semana passada, ou
eu já posso entrar com esse pedido ou daqui a pouco eu tenho um tempo de 1, 2 anos para entrar com o pedido? Como é que funciona esse tempo? Então, esse benefício, o benefício da pensão, ele pode ser requerido a qualquer tempo, tá? Não importa, não importa se a pessoa já faleceu há mais tempo, ele pode ser requerido da mesma forma. Inclusive, às vezes a pessoa não sabe que tem direito de receber a pensão por morte, né? Não sabe que é dependente previdenciário de um segurado que faleceu, e ela não faz o pedido, e depois ela fica sabendo que poderia ter feito, agora já não vou fazer mais, porque já faz 3 anos que o meu marido faleceu, por exemplo, né? Não tem problema, tá? Essa pensão ela pode ser requerida a qualquer tempo. Só que essa data de requerimento pode ter reflexos no recebimento, né? Porque o que acontece? Quanto mais cedo essa pessoa, né, esse dependente, solicitar o benefício, mais cedo ele vai começar a receber. Para dependentes que têm mais de 16 anos, a gente tem até 90 dias para solicitar, e esses dependentes com mais de 16 anos vai receber desde a data do óbito, tá? Se passar esses 90 dias, ele vai receber desde a data da entrada do requerimento, tá bom? Passou um ano, aí ele vai receber a partir da data de entrada. Não recebe atrasados. Não recebe desde a data do óbito. Tá? Agora, se for um dependente com menos de 16 anos, se forem dependentes menores de idade, aí eles têm um prazo dobrado. Eles têm até 180 dias para entrar com o pedido, né, para entrar com o requerimento desse benefício, e receberão desde a data do óbito. Tá? 180 dias, então, até 180 dias para quem tem menos de 16 anos, recebe desde a data do óbito. Se passarem esses 180 dias, aí vai ser desde a data de entrada do requerimento. Ótimo, já sabemos então qual o tempo, né, limite ali, o tempo que a pessoa precisa fazer esse pedido, e tem um tempo máximo de recebimento dessa pensão. Então, até quanto tempo ou por quanto tempo a pessoa recebe essa pensão por morte? Então, essa questão sobre o tempo que a pensão vai durar, ela também obedece à situação de classes, né? Se a gente for pensar nos dependentes previdenciários da primeira classe, por exemplo, o cônjuge, né, o companheiro, a companheira, a gente vai pensar no tempo que esse relacionamento tem de comprovação. Se for um relacionamento que tem comprovadamente menos de 2 anos de comprovação dessa união estável, desse casamento, na data, no dia anterior ao óbito, até o dia anterior ao óbito, se essa união tinha menos de 2 anos, esse benefício ele vai perdurar por 4 meses, tá? Ou ainda, se o segurado instituidor tinha até 18 contribuições, né? Menos de 18 contribuições previdenciárias. Se esse segurado instituidor tinha menos de 18 contribuições previdenciárias, também esse benefício vai perdurar por 4 meses, né? Aí a gente tem já outras situações. Se esse segurado tinha mais de 18 contribuições previdenciárias, e também se esse companheiro, se essa companheira, cônjuge, né, estava com essa pessoa há mais de 2 anos, essa união é comprovada há mais de 2 anos, no dia anterior ao falecimento, aí o tempo de duração do benefício vai obedecer um requisito etário, tá? Então, se na data do falecimento o companheiro ou a companheira, cônjuge, tinha até 22 anos de idade, esse dependente, né, que tinha aí até 22 anos de idade, vai receber a pensão por 3 anos. Se ele tinha entre 22 e 27 anos de idade, quando o seu parceiro faleceu, ele vai receber essa pensão por 6 anos. Agora, se ele tinha, né, se esse dependente tinha entre 28 e 31 anos de idade, ele vai receber essa pensão por 10 anos. Se ele tinha entre 32 anos de idade e 41 anos de idade, aí ele já vai receber essa pensão por 15 anos. Já se ele tinha entre 42 e 44 anos de idade, ele vai receber por 20 anos. E se ele tinha mais de 45 anos de idade, né, a partir de 45 anos de idade, ele já vai receber
por toda a vida, né? Essa pensão vai se transformar em um benefício vitalício, certo? E aí, ainda dentro da primeira classe, se forem os filhos menores de 21 anos, vão receber até os 21 anos. Tá? Já houve uma época em que as pessoas falavam muito se não poderia se estender esse benefício até os 24 anos, se esse filho dependente estivesse estudando, estivesse fazendo faculdade, alguma coisa assim. Tá? Não é possível. Não é possível fazer essa extensão desse tempo. Né? Os filhos menores de 21 anos vão receber aí até os 21 anos. Se for caso de filhos que têm mais de 21 anos, mas que têm a invalidez comprovada, ou têm aí uma deficiência intelectual, mental, uma deficiência grave, eles vão receber enquanto essa condição perdurar, né? Então, se essa condição perdurar por toda a vida, vai receber por toda a vida. Porém, se tiver aí uma recuperação dessa condição, aí o benefício vai ser cessado. Isso nós estamos falando dos beneficiários aí, dos dependentes previdenciários de primeira classe. Se forem os dependentes da segunda classe, que são os pais, aí eles vão receber também por toda a vida. Esse benefício também vai ser vitalício, né? E os beneficiários de terceira classe, que são os irmãos, eles vão também estar dentro das mesmas condições dos filhos menores de 21 anos, né? Eles vão receber, se forem menores de 21 anos, até os 21 anos, e vão receber enquanto estiverem, se for o caso de invalidez ou deficiência mental, intelectual ou grave, vão ficar recebendo esse benefício enquanto essa condição perdurar. Uma vez cessada essa condição, o benefício também vai ser cessado. Perfeito, doutora. Como é importante, né, agora falando diretamente para ti que está nos assistindo e nos ouvindo, como é importante a gente trazer uma especialista aqui, como é importante a gente entender e observar os requisitos, as coisas que a gente precisa, né? Porque muita gente acha assim, meu pai faleceu, meu cônjuge faleceu, tem direito. Não é bem assim, né? A gente está vendo que existem requisitos que as pessoas precisam ter e um tempo determinado. Meu esposo faleceu, vou ter pro resto da vida. Não é bem assim, né? Tem um tempo, tem uma idade. Então, são várias coisas atreladas que a gente precisa observar para fazer o pedido, né? Para entrar com o pedido sabendo o que tu vai receber, sabendo quando tu vai receber, sabendo quanto tempo tu vai receber. Então é super importante, esse é o nosso objetivo aqui da Previdência Sem Neura, trazer a Michelle, especialista em direito previdenciário, trazer ela aqui e destrinchar ela, perguntar bastante coisa mesmo, porque ela vai conseguir explicar e eu tenho certeza que tu vai sair desse vídeo, se tu tá passando por isso, tu vai sair desse episódio sabendo tudo que tu precisa saber para dar entrada no teu pedido da pensão por morte. Perfeito, continuamos. Doutora, qual o valor da pensão? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante lá no Instagram, na caixinha de perguntas, nos comentários. Qual é o valor da pensão por morte? Bom, então, a questão do valor, ela ficou um pouco prejudicada depois da reforma da Previdência, tá? Então, assim, para as pessoas que acabaram gerando, né, pensão por morte antes de 13 de novembro de 2019, o cálculo era feito de uma forma mais benéfica do que é feito hoje, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é que vão ser estabelecidas regras com base na data do falecimento, né? Então, se for uma pessoa que faleceu depois da entrada, né, da Emenda Constitucional 103 de 2019, né, de novembro de 2019, que nos trouxe aí a reforma da Previdência, a gente vai usar as regras atuais para fazer o valor desse cálculo, né? Agora, uma pessoa que faleceu antes da entrada em vigor da emenda, aí ela vai estar obedecendo as regras anteriores, né, para calcular aí o valor desse benefício, né? Então, hoje, o que nós temos aí como base, né, para as pessoas que faleceram pós-reforma da Previdência? A gente tem aí como base, ou a base vai ser o valor da aposentadoria, né, que a pessoa recebia, caso ela fosse aposentada quando veio a falecer, né?
Então, se ela recebe com a aposentadoria um salário mínimo, a base vai continuar A essa. base para o cálculo da pensão vai ser essa, Perfeito. tá? Aí, se ela recebia mais do salário mínimo, recebia um valor mais alto, a base para o cálculo da pensão também vai ser esse valor. A pessoa, né, o dependente não vai receber aquele mesmo valor que o aposentado recebia. É o cálculo, entra no cálculo. Ele vai ser calculado para o recebimento dessa pensão, tá bem? Porque hoje nós temos a cota familiar, que antigamente nós não tínhamos, né? Então hoje nós temos regras dentro dessa cota familiar, né? Antigamente tinha a divisão da pensão pelos dependentes, mas nós não tínhamos regramentos da cota familiar que a gente tem hoje, tá? Aí o que acontece? Se esse beneficiário, né, se esse segurado instituidor, ele não era aposentado ainda, né, ele estava contribuindo, estava lá com a qualidade de segurado dele, estava contribuindo, estava trabalhando, enfim. Aí nós vamos ter que fazer um cálculo que seria o que a pessoa receberia numa aposentadoria por invalidez. E hoje as regras para o cálculo da aposentadoria por invalidez não são tão benéficas, né? Para o cálculo da aposentadoria por invalidez, a gente vai utilizar a média salarial, né? A gente vai fazer a média entre todos os salários de julho de 94 até, no caso da pensão por morte, até a data do óbito, né? Dali a gente vai ter a média salarial. A média salarial a gente vai utilizar o coeficiente de 60%, né? Então, da média, 60%, aumentando aí 2% nesse coeficiente a cada ano que exceder, né, que for acima de 15 anos de contribuição para mulheres e de 20 anos de contribuição para os homens, tá? Até poder chegar aí, pode-se chegar aí até 100% da média, né? Mas se precisa de bastante tempo de contribuição acima dos 15 anos e acima dos 20 anos, né? Acima dos 15 anos para as mulheres e acima de 20 anos para os homens, né? Então, a gente tem esses dois formatos de base. Ou vai ser a base, ou a base será a aposentadoria que esse segurado já recebia quando faleceu, ou a base será a aposentadoria por invalidez que esse segurado receberia, né, se estivesse numa condição de aposentadoria por invalidez na data de seu óbito, tá? Aí então achamos ali o valor dessa base, né? Temos ali um valor da base. Importante que a gente lembre, o benefício da pensão por morte ele nunca vai ser inferior ao salário mínimo, tá? Mas aí nós chegamos numa base que pode ser superior ao salário mínimo, né? E fomos também, ou que seja o salário mínimo, ou num benefício, né, numa base que seja superior ao salário mínimo, né? Aí nós chegamos na questão da cota familiar, que vai depender de quantos dependentes previdenciários esse segurado deixou. Até a gente chegar no máximo de 5 dependentes, desculpa. Até a gente chegar num total de 5 dependentes. Porque se esse segurado deixou 5 dependentes previdenciários, a gente chega numa cota total de 100% daquela base. Agora, se ele tinha, por exemplo, 7 dependentes, vai ser o mesmo 100%, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Para que haja esse cálculo da cota, como é que ele vai funcionar? Vai ser 50% da base, tá? Vamos supor que essa base deu R$2.000, né? A gente fechou lá a média, fez o cálculo coeficiente e esse segurado deixou aí uma base de aposentadoria por invalidez de R$2.000, tá? Supondo que tenha sido R$2.000. Aí vamos para a cota familiar, tá? Esse segurado, ele deixou somente a esposa, vamos supor, tá? Por exemplo, deixou somente a esposa. Então, vai entrar para qualquer tipo de pensão por morte 50%, tá? 50% da base, R$1.000, no caso do nosso exemplo, mais 10% para cada dependente. Então, se ele deixou somente a esposa, vai ser 50% ali da base, né, os R$1.000, e mais 10% para cada dependente. Então, se ficou somente a esposa,
Aí, então, mais R$ 200. Então, mesmo que a base daquele segurado instituidor fosse R$ 2.000, ele vai gerar uma pensão por morte para um único dependente de R$ 1.200. Certo? Então, se fossem 2 dependentes, deixou uma esposa e um filho, deixa os 50%, né? Os 50% vão entrar, independentemente de quantos segurados de quantos dependentes forem, né? Vão entrar os 50%. Então, ele deixou ali R$ 1.000, 50%, e vai deixar mais 10% da sua base para cada dependente. Ele deixou 2 dependentes, então R$ 200 para cada um, né? 10% de 2.000. Então, entre esses dois, vão receber R$ 1.400, certo? Aí, o que acontece? Antigamente, né, antes da reforma, a gente tinha uma possibilidade que, por exemplo, esse filho atingiu 21 anos. Então, essa mãe ou esse pai ficava com aquela metade, né? Porque aí, então, deu, por exemplo, R$ 1.400, cada um vai receber 700, certo? E aí, o que acontecia antes da reforma? Essa mãe ficava com aqueles R$ 700, ela continuava recebendo os 1.400. Hoje, a gente teve uma modificação nisso, que é, no momento que um dos dependentes deixa de depender daquela pensão, deixa de ser dependente previdenciário daquele benefício, tem que se refazer o cálculo. Então, a gente volta para a situação de 50% da base e mais 10% porque se tornou só um beneficiário, né? Então, ao invés dela receber os 1.400 que receberia antigamente, ela fica recebendo, só ela sendo um dependente, 1.200. Se perde aquela fração daquele outro dependente que não vai receber mais porque atingiu ali a maioridade, por exemplo. Né? Então, ainda nesse sentido, o que a gente consegue? Podendo chegar aí a 5 dependentes, né? E se ultrapassar 5 dependentes, não vai poder passar da totalidade de 100% da base, né? Então, se forem 3 dependentes, é 50% mais 10% para cada dependente. Aí nós temos já 80% dessa base. Mais um dependente, a gente vai ter 90% da base, mais um dependente, a gente vai ter 100% da base. Aí tem mais um dependente, ou mais 2, ou mais 3, ou mais 5, não importa quantos filhos, vamos supor, né, essa pessoa teve, não vai ultrapassar os 100% da base, né, vai ficar limitado aquilo ali, né, ao valor da base do benefício. Bom, e aí a gente tem uma questão, uma observação para fazer com relação a esse valor do benefício da pensão por morte. Se entre os dependentes tiver uma pessoa com uma invalidez, tá, comprovada, ou com uma deficiência grave, ou uma deficiência intelectual ou mental, aí o valor do benefício, né, o valor vai ser da base, né, para fazer o cálculo desse benefício, vai ser de 100% ou da aposentadoria que esse segurado recebia quando faleceu, ou da projeção da aposentadoria por invalidez, tá? Então, aí vai conseguir se utilizar 100% desse cálculo, né, ou 100% do valor calculado para aposentadoria por invalidez, ou 100% da aposentadoria que essa pessoa recebia, para se fazer aí o cálculo desse grupo familiar, dessa cota familiar. Tá? Vai se utilizar 100%. Doutor, agora eu vou te trazer um caso de família, tá? Uhum. Meu pai está namorando, né? Meu pai já na terceira idade está namorando, e estávamos nós, né, brincando um jantar em família sobre o casamento, né? Sobre o casamento deles, eles iam se casar, estávamos ali numa confraternização, brincando com ele, e surgiu, né, uma fala do meu pai, surgiu que eles não poderiam se casar porque a sua excelentíssima recebia
a pensão por morte. Doutora, isso é mito ou verdade? Meu pai não vai poder se casar porque a namorada dele recebe uma pensão por morte? Então, não deu, né? Não foi dessa vez que ele se safou do casamento, né? Felizmente, para ela, e para ele também, com certeza, é um mito, né? É um mito. A pessoa que já recebe pensão por morte, né? Por exemplo, de um ex-marido, né? Um ex-companheiro, aí um companheiro, uma companheira que faleceu, o marido, a esposa que faleceu, deixou uma pensão por morte. Essa pessoa pode sim contrair um novo casamento, pode sim estar em uma nova união estável, sem prejuízo da pensão que essa pessoa recebe. Tá? Esse benefício não pode ser cessado por conta desse novo casamento e não tem nenhum impedimento para uma nova relação, para um novo casamento ou para uma nova união estável, não tem problema nenhum, tá? Existe aí só uma questão de que essa pessoa no futuro ela não poderá receber duas pensões. Se for em caso, ela não vai poder receber duas pensões por morte, certo? Ela vai poder optar pela mais vantajosa. Mas não existe nenhum impedimento a um novo casamento, uma nova união estável, sem problemas nenhum. É um grande mito, pode casar de novo tranquilamente. Perfeito. Doutora, agora uma pergunta de uma seguidora nossa. Inclusive, se tu quer, né, toda semana que antecede aqui a nossa gravação do nosso podcast Previdência Sem Neura, toda semana que antecede essa gravação, a gente abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram, onde a gente pergunta, né, e abre um espaço para os nossos seguidores fazerem perguntas sobre o nosso tema. Então são perguntas que a gente traz aqui, né, eu coloco aqui junto nas minhas perguntas que eu tenho, e trago essas dúvidas dos nossos seguidores. Então se tu tem vontade de participar do nosso podcast, do nosso próximo episódio, nos segue lá no Instagram, Krieger_advocacia. Tu vai seguir lá no Instagram, tu vai estar por dentro de todas as nossas postagens, todos os nossos vídeos e vai poder participar do nosso próximo episódio fazendo a tua pergunta. Doutora, a Cleusa perguntou o seguinte: estou na iminência de me aposentar e recebo pensão por morte. Quando eu me aposentar, eu perco a pensão por morte? Então, esse é um outro mito, né? Não perde, tá? Não vai perder essa pensão por morte. O segurado está contribuindo, né? Vem aí se organizando para se aposentar, trabalhou a vida inteira, não vai prejudicar a pensão, tá bem? Pode se aposentar sem problema nenhum, assim como uma pessoa já aposentada pode receber pensão por morte, né? Uma pessoa que recebe pensão por morte pode se aposentar sem problemas, e uma pessoa que já é aposentada também pode receber pensão por morte, né? Se vier aí a perder um marido, a esposa, enfim, alguma pessoa que gere pensão por morte, de que ela seja beneficiária, ela vai poder receber sim, sem problemas. Aí, nesse caso, a gente tem que fazer uma observação, que é o seguinte: se a pessoa vai receber um salário mínimo de cada benefício, um salário mínimo da aposentadoria e um salário mínimo da pensão por morte, esses valores não sofrem redução. Esses valores seguem os mesmos, ela vai receber os dois salários normalmente, certo? Se um benefício é de salário mínimo e o outro é mais que um salário mínimo, a gente também não vai ter redução, tá? Agora, se os dois benefícios forem de valor superior ao salário mínimo, mesmo que seja 1 centavo a mais que o salário mínimo, se os dois benefícios forem superiores ao salário mínimo, aí esse segurado vai sofrer uma redução de valor, tá? Ele ele poderá ter, né, um dos benefícios inalterado ali, com questão às reduções, né? O benefício mais alto, ficar recebendo normalmente, e o outro benefício, o benefício de valor mais baixo, vai sofrer ali algumas reduções que vão ser calculadas pelo INSS. Perfeito. E para finalizar, a nossa última pergunta desse episódio, pensão por morte, em caso de recusa do INSS. Então, um cliente nosso entrou com pedido, tá tudo certinho ali, a princípio tá tudo certinho, mas o INSS
gerou uma recusa com esse pedido da pensão por morte. Tem certo. o que fazer? Então, claro, sempre tem, né? A gente sempre tem recurso com relação às negativas do INSS. E aí a gente vai poder recorrer administrativamente, né? Recorrer ali junto das juntas recursais lá do INSS, ou então a gente vai entrar ali, interpor um pedido judicial, né, para revisão dessa decisão aí do INSS. Perfeito, então chegamos ao fim do nosso terceiro episódio da série Previdência Sem Neura, onde a gente falou tudo, a doutora aqui explicou tudo que tu precisa saber sobre pensão por morte. Uma das coisas que a gente aprendeu aqui nesse episódio é que cada caso é um caso. Varia se tu é filho, varia da idade que tu tem, varia se tu é cônjuge, varia se tu é mãe, pai, varia se tu é irmão. Tem uma variedade de requisitos e de coisas que a gente precisa prestar atenção e precisa saber. Varia também o valor que tu vai receber da tua pensão, varia o valor que tu vai receber caso tu seja um cônjuge e tenha filhos também. Então tem uma variável de coisas. Eu tenho certeza que tu saiu desse episódio sabendo tudo sobre pensão por morte. Mas se tu precisa de auxílio, se tu precisa de alguém como a nossa advogada especialista Michele Krieger, que tem 13 anos de especialidade no direito previdenciário, se tu precisa que ela te ajude especificamente, a gente vai deixar aqui embaixo desse vídeo um link onde tu vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp da doutora e vai conseguir tirar as tuas dúvidas, vai marcar uma reunião com a doutora, vai perguntar tudo que tu tem para perguntar e, se possível, vai conseguir dar entrada à tua pensão por morte. Muito obrigado por estar aqui nesse vídeo até o final. Eu me chamo Fabrício Silva, sou diretor de marketing aqui da Krieger Advocacia e te agradeço, Michele Krieger. Obrigado por mais um episódio, muito obrigado por todos os esclarecimentos que tu deu aqui. Foi realmente muito esclarecedor, muito fácil, muito simples a tua comunicação. Eu tenho certeza que tu vai ajudar bastante gente. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Até o próximo episódio.